fucking labor every day and we see nothing. They were actually working us to the fucking bone. Like, we did, like, literally 5 songs. I don't think there was ever a moment when she had control of her own image while she was at Sony. A judge rules that Kesha will remain under contract with Sony. And we live in a place now that feels just about like a plantation. We're all indentured servants. Camila Cabello has been hospitalized. This girl has a lot on her plate right now, and she just doesn't stop. They could frame me and say I reduced it with drugs. They have determined that Michael Jackson's death back on June 25th was a homicide. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu documentário sobre o lado obscuro da indústria do entretenimento. Neste documentário irei convosco abordar 4 tópicos-chave. São estes a formação intensiva e pouco saudável, os problemas de saúde, a competitividade e, por fim, a fabricação/escravização que existe na indústria. Por isso, sentem-se e preparem-se para o que há por vir. Aviso já que as imagens mostradas podem ser perturbadoras para alguns, mas importantes para então expor este lado mais obscuro, porque, na minha opinião, só falando e conscientizar estas questões é que se pode então trabalhar na construção do que seria um ambiente de trabalho mais ético e saudável. Como já referi, o primeiro tópico que irei abordar é a formação intensiva, dura e muitas vezes pouco saudável que existe na indústria, desde dietas rígidas, rotinas de exercício extremamente cansativas. Muitos artistas têm de investir então não só um esforço físico como um esforço mental para então suportarem esta formação que lhes é exigida, à qual lhes é exigida a conclusão, para então terem a hipótese de se estrearem numa indústria altamente competitiva e, consequentemente, realizarem os seus sonhos. Não é algo saudável porque pegam em jovens pré-adolescentes, a maioria, e é uma grande pressão para quem tem 12, 11 anos ou até às vezes menos, demora muitos anos, são muitas pessoas no processo e às vezes só são selecionadas no mínimo 3 ou 4, que é os grupos mais pequenos que nós vimos atualmente. A estrutura eu gosto, eu acho que funciona, mas a forma como é feito não é muito saudável, se quer dizer assim. Este tipo de formação intensiva é atualmente uma prática comum na indústria de K-pop. K-pop é então diminutivo de Korean Pop, o que em português significa pop coreano. E lá, então, na Coreia do Sul, no Oriente, ao contrário de cá no Ocidente, onde um artista dá nas vistas e depois é então contratado por uma editora discográfica, lá na Coreia do Sul, no Oriente, são os artistas sul-coreanos ou os interessados a artistas sul-coreanos que procuram então pelas agências. A partir daí segue-se então uma sucessão de castings, aos que depois sucede-se então a esta formação intensiva, que não só é intensiva, esta formação ela pode durar anos, e os formandos que se submetem a ela nunca têm qualquer certeza, qualquer garantia sobre quando vão estrear ou sequer vão estrear. Ora, este sistema não foi criado pela indústria de K-pop, como é erroneamente pensado por muitos. A indústria de K-pop ela tem muitas bases na cultura negra, e esta prática de formação intensiva antes então da estreia de algum artista, ela foi na verdade criada pela uma editora discográfica americana nos anos 60 chamada Motown Records. Como formação intensiva que é, esta inclui horários rigorosos,
um esforço físico tremendo, problemas de saúde mental e frequentemente conduz então à exaustão. O custo que este tipo de formação tem não é muitas vezes amplamente conhecido nem abordado. E na verdade ele até em alguns casos chega a ser mesmo glamourizado como parte então de um sacrifício que é necessário para alcançar o sucesso. Só que, como devem imaginar, a realidade está longe de ser glamourosa. 진짜 냉정한 세계였어요. 매달 말에 모든 YG 프로듀서분들 그리고 가끔은 아티스트분들 그리고 사장님이 꼭 오셔서 평가를 받는데 솔로곡 하나, 단체곡 하나, 댄스곡 하나 이렇게 했는데 뭐 할 게 너무 많았어요. 옷도 정해야 되지, 그룹도 정해야 되지, 파트도 정해야 되지, 노래도 정해야 되지, MR도 만들어야 되지, 안무도 만들어야 되지, 안무 연습해야 되지, 중간 평가해야 되지, 매주 찍는, 일주일에 한 번씩 찍는 보컬 영상도 찍어야 되지, 팝핀 영상 찍어야 되지, 크럼프 영상 찍어야 되지, 사진도 찍어야 되지, 뭐 할 게 너무 많았어요, 매달. 그때는 뭐 하는 입장이어서 힘들었는지 잘 몰랐어요. 그냥 해야 돼. 있잖아요. 학교 다닐 때 학교를 다니고 있기 때문에 다니는 거지. 내가 왜 학교를 가야 되지? 막 이렇게 생각 안 하잖아요. 정말 그 생활을 6년 정도 했는데 O meu próximo tópico é os problemas de saúde na indústria do entretenimento, envolvendo problemas de não só saúde física como também mental, que levam muitas vezes então ao burnout, um estado de cansaço e esgotamento mental extremo. Os artistas eles enfrentam então frequentemente sérios riscos de saúde na busca então de um lugar estável nesta indústria. Guys, I cannot. There's no way that I can sing all that. My voice is shot. No. Stop doubting yourself. You're really gonna do great. Don't freak out. But today's like a bad day for me. I know. I mean, we're gonna get through it, okay? Like we always do. Okay? Embora a versão dos acontecimentos mostrada ao público acaba por ser uma versão embelezada, para não dizer censurada, a verdade é que estes artistas submetem-se a longas horas de trabalho, submetem-se também a rotinas de esforço físico extremo, assim como mental, enfrentam uma enorme pressão para dar o seu melhor sempre que sobem então ao palco. E a verdade é que esta rotina é de tal forma exigente que existem compilações no YouTube de artistas a desmaiarem em plena atuação. E na verdade isso até foi o conceito que eu tive para o meu teaser. Mas mais do que isso, os artistas eles também sentem uma pressão para se conformarem no que são então os padrões de beleza impostos pela indústria. I got my outfit, and my outfit was a bra and some underwear and some garters. I was sweating in the back room, and I was like, I can't go walk out. I can't do this. It was all new to me, and I was incredibly scared, and like I was not comfortable with my body. She didn't see a perfect figure when she looked in the mirror. She said she saw thick thighs and chubby knees, and she wanted blonde hair and different lips and a different nose.
I guess it was like my addiction, right? I never did drugs, but kind of doing things to myself was my addiction. It's like when I got off stage, I was on this high, and I'd come back to my room and I'd be alone. So I would just do things. My bulimia was my addiction. Hurting myself was my addiction. Do you know how hard it is to live with yourself? Do you know how hard it is to not like yourself? I did it every day for like years. Every time I had a second to be alone, I was doing something to myself. You get like blisters on your hands or scars on your hands and stuff, and I'd try to hide those, and I think the girls could tell. I just hated myself. I hated myself. I really was so disgusted with myself and so embarrassed. I felt so alone. I was in a group and I never felt so alone in my life. Às vezes há artistas também que nunca viram nada de errado com a sua aparência e ao entrarem para esta indústria eles tornam-se inseguros e ficam extremamente preocupados com a sua aparência, podendo levar então a algo denominado de dismorfia corporal. A dismorfia corporal é um transtorno mental em que a pessoa apresenta uma excessiva preocupação por um determinado aspecto do seu corpo, às vezes mínimo, às vezes ninguém dá por esse aspecto, a não ser a própria pessoa. E essa pressão que as editoras discográficas fazem, e as empresas de entretenimento em geral, fazem com que a pessoa tenha essa preocupação excessiva e, a partir daí, por exemplo, pratique dietas que nem iria necessitar, mas que irão afetar e que, a partir daí, poderá trazer transtornos alimentares, se forem em excesso. You do have a certain scale that you should keep yourself on, and there's a lot of pressure on the weight that you gain and the measures, and basically when you come into a casting or something, you have to write your exact measures, and perhaps your agency doesn't want to send you to a casting if you've gained weight. So that is a little bit of a problem, I would say, because you're really self-conscious of what you weight, and if, you know, do I eat today perhaps a cake, or, you know, it's just, you always think about it if that is something that you want to pursue, and if it's your job, I would say, you have to really be self-conscious about it. And not only you, but everybody tells you, and your agency, other models, perhaps some designers, they don't have a problem with looking at you and saying, oh, you should lose some weight and then you can come into and do my show. So it can be hurtful, yeah. Before a fashion week starts or before you have a show, like perhaps a week or two, you definitely look at what you eat. I personally don't eat much a week before, or maybe even 2 weeks, because you want to look your best and you want to be the same as other models, and the designers to not be, you know, I wouldn't say mad at you, but, you know, they want them to call you again and do another show, and you want to be professional, and professional in this business means that you have to keep your figure, definitely. So there is a lot of pressure on that side too, and that's maybe one of the worst things, because, you know, that can create perhaps an eating disorder or something. So you have to be really self-conscious about it. Com tudo isto, como devem imaginar, estes artistas acabam por, muitas vezes, encontrarem-se à beira da exaustão. E isto deve-se aos efeitos negativos desta indústria, porque eles existem e eles são reais. Eles são reais a níveis físicos, eles são reais a níveis psicológicos, a níveis mentais, e muitas das vezes eles acabam também por ser duradouros, e como tal, estes artistas acarretam então consequências que se mantêm então
para o resto da vida deles e deixam marcas. Há muitos exemplos de artistas que, mesmo depois de serem deixados os palcos, eles veem ainda a sua saúde comprometida, deixando-lhes então com a saúde comprometida para o resto das suas vidas. E isto é algo totalmente causado por todo este esforço que lhes era exigido enquanto eles estavam então a atuar nos palcos. Pior do que isso, há casos onde estes problemas de saúde têm tal impacto que existem mesmo artistas que decidem tirar a sua própria vida. Em 2019 nós perdemos três idols que abalaram, que realmente foi a gota d'água para as próprias empresas começarem a pisar mais forte na mídia, que foi o Jonghyun do SHINee, a Sully e a Guara dos FX. Perdemos os três no mesmo ano, foi meses de distância, então foi algo como foram. Os três são da mesma empresa, os três sofriam muita pressão por parte, não só da empresa no dia a dia, que é o normal, a pressão do trabalho, do stress, o ser idol, ser uma pessoa que dá a cara para a mídia, nunca é fácil, sendo o trabalho que tem. Sempre que dás a cara para a mídia, seja telejornal ou não, acabas sempre por sofrer uma pressão um pouco maiorzinha. O terceiro tópico iria abordar a competitividade existente então na indústria do entretenimento. A vontade de ser o melhor e estar sempre no topo, ela pode ser igualmente motivante como avassalador para estes artistas. Este desejo de chegar ao topo é evidente em qualquer etapa das suas carreiras. Desde as audições até às competições de talento, existe sempre uma pressão e um escrutínio por parte do público, por parte de colegas de trabalho e por parte deles próprios, que é constante. Isto vai levar então a uma hipercompetição, onde existem então artistas contra outros artistas, onde eles sentem uma necessidade de colocar em causa o que eles têm como valores e como crenças, tudo isto para chegarem ao topo, e daí de chegarem ao topo, de terem a hipótese de então serem reconhecidos pelo seu trabalho. We are actually going to come out with it as a Nicole Scherzinger song because it's the work that I put into it, and Ron and I did the song together. And then we thought the song would be a lot more successful, obviously, with the Dolls name and brand behind it, so we did that. Pussycat Dolls and A.R. Rahman featuring Nicole Scherzinger. What's the harm in that, right? And then kind of hit the fan within the group when my name came out. When you're in a group, you're like, well, why does it have to be Pussycat Dolls, Jai-Ho featuring Nicole Scherzinger? Because Nicole Scherzinger is in Pussycat Dolls. There became animosity within the group and resentment. We're like, yo, this is working. This is awesome. Why can't you accept and love this as much as you want to branch off and do your own thing? Why can't it be all of us together? The Dolls had been together for nearly 5 years, but now Nicole Scherzinger is sharing another well-kept secret. She says that on the Dolls studio albums, almost all of the tracks, including the background vocals, were all her own. I love those girls, they're like my sisters, but people don't even know the story. They have no idea. I was in center because I was singing. I was the one singing. Oh man, I hope I don't get in trouble for the stuff that I say, because I never really talked about it. But I'll never forget, I finished the album, PCD. And Ron and I brought the girls into the studio and we played it for them. And it was the first time they'd ever heard the music. Do you understand what I'm saying? We played the album for the Pussycat Dolls. It's the first time they'd ever heard the songs. Melody sang a bit here and there, but the records were Nicole.
you know, with the exception of an occasional ad lib. But they were Nicole. They were created with her. I probably did 95% of the album on my own. But over time, as Nicole was placed in the spotlight, the other girls felt stifled creatively and wanted to do more than just dance. I think we kind of felt like our wings were cut off. We wanted to evolve. We wanted to, you know, show the fans a little bit more of each of us individually, and that just wasn't really happening or the case. The other girls worked just as hard. They traveled just as hard. They showed up. They rehearsed. They were all part of it. It was a group. But Nicole was the singer. The girls should have been gracious all along and said that the whole time. Near the end of the Doll Domination Tour in the summer of '09, the fractured relationships of the girls had reached a boiling point. E digo hipótese, pois esta é uma indústria altamente competitiva, onde não há garantia de nada, e todos estes aspirantes a artistas são vistos por parte das agências de entretenimento como produtos substituíveis. E é por isso que esta indústria ela é caracterizada por ser impiedosa e implacável, pois mesmo após estes artistas estrearem, esta visão de que eles são produtos por parte das agências, ela ainda existe muito. Eles são tratados como um produto, porque, pelo menos no K-pop, sinto, pelo menos nestes últimos dias, sinto bastante que não há aquela proximidade que tu sentias há uns 10 anos atrás, apesar de ser uma era diferente, com problemas diferentes, era mais, não era acessível, mas tu tinhas vários momentos para estar mais perto do teu ídolo favorito, tanto no Ocidente, tanto no Oriente. Hoje em dia tu vês que isso não acontece, que eles são vistos como um produto. A indústria hoje em dia faz eles mais como produto do que outra coisa. O conteúdo, os próprios álbuns que são as músicas, o trabalho que eles entregam, tu sentes, é produto. Não sentes, há um ou outro, há uma parte ou outra que tu sentes, sim, teve amor, sim, tu sentes essa nostalgia, mas há outros momentos gritantes, é isso, tu hoje, nesta época, 2023, 2022, tu sentes que, tanto das duas partes, é muito mais produto do que algo orgânico, algo, eu quero expandir, nós queremos levar a música no início era sempre levada nós queremos mudar o mundo, queremos proximidade. Hoje não, é produto, é para vender, é isso. Eu diria que as agências coreanas formatam os artistas para serem robôs, ou seja, uma coisa em que isto está definido, isto vai ser assim, ou seja, entras aqui, passas a audição, se queres realizar o teu sonho de ser idol, vais fazer exatamente como nós dizemos, e estás completamente às nossas ordens e não tens liberdade de expressão. Nem nas músicas, nem na dança, seja o que for, é tudo dito por outros e tu vais fazer o que nós te dizemos. Não só isso, mas na indústria de K-pop também houveram rumores de que existiam formandas a serem subordinadas sexualmente em troca de oportunidades para as suas carreiras artísticas. E isso é algo que cá no Ocidente também ouve-se a todo o tempo. Eu acho que é importante relembrar que nem toda a competitividade é inerentemente má, só que quando ela se torna tóxica e quando ela se torna prejudicial, ela pode ter graves consequências. E ela, neste caso, pode afetar a indústria como um todo e afetar todos os artistas que estão então envolvidos. O meu último tópico é o lado obscuro do entretenimento, no que é então a fabricação e escravização de artistas. Ela é notória por uma falta de naturalidade, uma artificialidade, melhor dizendo, e também pela sua exploração de artistas jovens e inexperientes. E isto estende-se também então depois a como eles são tratados dentro desta indústria. You have to dress and undress from your clothes to their clothes. You sometimes don't have either the time or they just
don't let you use, I mean, I wouldn't say they don't let you, but they show you to like a part of the room where you should get undressed and dressed in their clothes. And sometimes that's not it's not really convenient. I had to undress in front of two men, which was not really it was not such a problem with me because they're all professional and they were kind of my friends. But I would say that maybe it wasn't really the most comfortable thing to do. Yeah. Sometimes some of the dresses are see-through and you don't feel the most confident because it is going to end up on social media most probably. So I would say that perhaps a shooting that I had a while ago was not the most comfortable that I have been, because nobody had asked me if I wanted to do it, to shoot in the dress, or if I was comfortable with it. It was just like, just put it on, no questions asked. Some of the photographers, usually when there is a show or a photo shooting, it was a show at that time, and I think it was a few years back, but it was a show from one of the local designers, and a photographer was asked to photograph like the backstage moments and then maybe turn it into a clip for social media or for just somebody to have it, but it would most definitely go out on social media. And the girls were changing. They were in their underwear and they were like changing into the new clothes, and the photographer didn't even ask, but he did videotape the view. So the creator and the designer was really not fine with it, so they asked them to give the copy of the SIM card. So the designer took the videotape and the SIM card, and they just took it from the photographer because that was not the deal. The photographer was just supposed to view some backstage moments and to show maybe the audience something that they wouldn't usually see, and it would maybe be interesting, but it turned out to not be so good of an idea. So the girls were fine. They didn't even look around. They didn't even know that they were being filmed, but the designer saw that. So then I don't know what happened with the SIM card, but I think it went to the garbage. So it was all fine at the end. Este tratamento a que os artistas acabam por se submeter é legal em certos países, a partir do momento em que eles, forçados pelas suas agências, assinam os contratos escravos. Os contratos escravos, como o nome indica, são contratos que muitas das vezes os artistas assinam na inocência, que são contratos com duração absurda, que hoje em dia, graças a Deus, a lei não permite esse tipo de, pelo menos em nenhum contrato pode haver um contrato de vários anos, porque até mais ou menos 2016 os contratos eram até 14 anos. Quem é que trabalha numa indústria durante 14 anos? Tendo a mesma rotina durante 14 anos. Durante 14 anos, nem um ano tu mantens a mesma rotina. Todos os anos tu mudas de certa forma a tua rotina. Aqueles contratos não, tens a mesma rotina durante 14 anos. Hoje em dia não, baixou para 7, que também continua a ser um bocadinho assim longo, mas é mais acessível. Tem cargas horárias absurdas, abusam, como eu disse, da boa fé do artista, porque ele assina sem ler os termos. A longo prazo, a própria empresa deixa de cumprir, mesmo que seja um contrato bem feito, ela deixa de cumprir aquilo que definiu no início. Os próprios artistas, eles não têm voz naquilo que assinam na própria empresa, no sítio onde trabalham, e se querem quebrar com esse contrato, a multa é muito elevada. Como eu disse, muitos deles têm 19 anos, entre 18 e 19 anos, hoje em dia até muito menos, deixam 13 anos a trabalhar nessa indústria. Então, onde é que uma criança de 13 vai ter dinheiro para pagar uma multa? Se nem com os teus 20 anos
tens dinheiro para sustentar a tua própria casa, imagina um contrato desses. Então muitos deles ficam em situações precárias, às vezes sem pagamento. Então como é que pagas uma multa que nem és pago? No teu trabalho nem és pago, como é que pagas uma coisa que se não tens dinheiro? Então os contratos escravos, infelizmente, é algo que tanto na indústria do K-pop, tanto no Ocidente, ainda existe. Pouco, mas ainda existe. Sei que há coisas definidas e até regras pela empresa que são bastante fortes, que acredito que estejam nesse contrato. Por exemplo, o uso do telemóvel é algo que pode ser mesmo proibido de estar no contrato, que não pode usar o telemóvel durante não sei quantas horas, ou de todo, ou esse tipo de coisas. E as horas de treino, que acredito que seja o principal que esteja lá nos contratos, as horas de treino que têm, para a quantidade que comem, por exemplo, e o nível de sono que têm, que também é reduzido por estes ensaios muito extensos, de canto, de dança, até atingir a suposta perfeição que a Coreia tem de ter. É algo que não é nada saudável para, novamente, menores de idade, maioritariamente. Contratos escravos é mesmo um termo que existe, são contratos bastante exigentes e a verdade é que esses contratos existem porque, mais uma vez, estas agências que trabalham no seio da indústria, elas são bastante impediosas em tudo o que toca, então, o tratamento dos talentos que trabalham para elas. E a única coisa que elas têm, na verdade, como objetivo e como que deve ser assim, a única coisa com que elas realmente importam é o lucro. They were actually working us to the fucking bone. Like, we did, like, literally 5 songs. Decisions on a regular basis to fuck us over, to make us literal slaves. Like, literally slaves, Ali. We're doing fucking labor every day and we see nothing. Um exemplo do que se encontra frequentemente nestes contratos escravos são, então, as horas diárias a trabalhar. Trabalhar 18 horas por dia é a coisa mais normal que existe e, na verdade, o típico são mesmo 20 horas de trabalho todos os dias. Isso é totalmente contra o Código de Trabalho. Portanto, é impensável que uma pessoa trabalhe 18 horas por dia. Eu sei que acontece no meio artístico e isso traz consequências muito, muito graves. Aquilo que já falámos há um bocado, o burnout, mais dia, menos dia, a pessoa não vai aguentar. Não vai aguentar o cansaço extremo, não dormir o suficiente, não vai ter capacidade de decidir e vai começar a tomar más decisões, provavelmente. Poderá até pôr em causa a sua própria carreira, devido a essas más decisões. Portanto, se a pessoa poderá aguentar durante algum tempo esse ritmo de trabalho, mas não durante muito tempo. E o cansaço extremo vai-lhe provocar transtornos mentais, nomeadamente ansiedade por não estar a conseguir, uma baixa autoestima por sentir que eu não sou suficientemente bom, não estou a conseguir, e em último caso a depressão e o não aguentar mesmo e ter que sair dessa profissão. E todas estas horas para depois na hora do pagamento. The pay is really low for the show, and I have had some experiences where I did the show perhaps a year or two ago and I haven't still got paid. There is definitely not a chance in the world when you will get it a week after the show or 2 weeks. There is definitely a few months. You are going to be happy if the pay date is in 1 month, but there is no time limit here when they tell you, okay, we will call you in 1 month or 2 months. So yeah, it is definitely, I mean, here you couldn't really make a living out of it. Há idols que não recebem nada, nem que seja nos primeiros anos, e isso está dito, que não recebem nada ou recebem muito pouco. A maior parte do dinheiro vai mesmo para a empresa e pronto, o que é que eles têm em troca? Tem sítio para dormir, por exemplo, tem comida, mas para além disso fica muito complicado e eu acho, na minha opinião, que isto é tudo muito extremo. Principalmente porque vários abdicam da sua vida escolar, não recebem mesmo nada e todo o esforço que põem naquilo e todas as horas e todos os dias que põem naquilo
é com a promessa deles sonhos ser realizados, mesmo que não aconteça, porque pensando num treino normal, há uma mínima possibilidade disso acontecer e deles se tornar um idol. Porque é muita gente e é poucas vagas. Outro exemplo algo considerado normal na indústria do entretenimento, mas que neste caso limita-se apenas à indústria de K-pop, é a proibição de namoro. Esta proibição ela resulta da ideia de que as agências têm de que os seus artistas solteiros são mais acessíveis, se é que me entendem, aos seus fãs. Isso é uma situação completamente impensável no mundo ocidental. Não é? Qualquer pessoa tem direito a manter a sua vida familiar e a vida profissional em paralelo. Nós tivemos, não sei se sabes, mas nós durante o tempo da ditadura tivemos essa situação. As enfermeiras, por exemplo, não podiam casar, que era para terem disponibilidade total para a sua profissão. Pronto, claro que isso acabou com o 25 de Abril, acabaram essas situações. Ainda existem, não é? Estás-me a dizer que na Coreia do Sul ainda existem, é completamente impensável e acredito que isso provoque grandes... nem sempre, a pessoa não vai sentir-se bem, obviamente, a sua saúde mental vai ser afetada. O ter que escolher entre ter um relacionamento na sua vida pessoal e ter a sua carreira, o ter que escolher, ou não poder ter as duas coisas, obviamente que a sua saúde mental vai ser afetada. É importante salientar que os artistas que trabalham para esta indústria, muitas vezes eles não fazem ideia da extensão até que a exploração vai por parte das agências de entretenimento. Há vezes até onde eles não têm ideia nenhuma, isto tudo por causa de um papel com a assinatura deles. Um papel com a assinatura deles tem mais poder do que eles mesmos têm sobre a sua vida. E, como devem imaginar, os homens que estão, de facto, por trás destas agências multimilionárias, eles têm um grande poder e têm grandes conexões. E é por isso também que é extremamente raro ouvir algum artista a vir ao público e então a expor este lado mais obscuro da indústria. E quando o faz... I'm not supposed to say what I'm going to say right now, but I have to let you in on a secret. Please don't videotape what I'm going to say, okay? Tommy Mottola is a devil. Respect! Mariah Carey, after divorcing Tommy, the singer is separating from her husband, Sony Music President Tommy Mottola. Came to me crying. She said to me, "This is an evil man." I don't think there was ever a moment when she had control of her own image while she was at Sony. Michael, this man follows me, she said. He taps her phones, and he's very, very evil. You know that it has been written that you were a virtual hostage in that house. All right. And we live in a place now that feels just about like a plantation. We're all indentured servants. Real quickly, we'll come right back to you. We've got some breaking news in LA where the coroners have finally formally released Michael Jackson's cause of death. Cara Finstrom, what do you have? Well, Kira, this is the press release that was just handed to us a short while ago by the coroner's office. The headline here is that they have determined that Michael Jackson's death back on June 25th was a homicide. The suspected overdose of the King of Pop. Prince died of an accidental drug overdose. Obrigado por terem visto o meu documentário sobre o lado obscuro da indústria do entretenimento. Espero que o tenham achado informativo. Como nota final, queria apenas relembrar que estas questões que eu abordei no documentário não são exclusivas da indústria do entretenimento, elas estão presentes em muitos outros aspectos da nossa sociedade. E eu acho que cabe a todos nós, como sociedade, fazer algo e tomar as medidas necessárias para abordar, então, este assunto. E assim como eu escrevi na declaração inicial do documentário, eu mais uma vez volto a dizer que eu encorajo-vos a 100% a educarem-se sobre estes tópicos e a abordarem sobre os mesmos dentro do vosso círculo de amigos, dentro da vossa família. Isto porque eu acho que quer se trate de defender por práticas laborais mais justas, como apoiar iniciativas de saúde mental. Há tantas coisas e há tantas medidas que podem ser adotadas que muitas pessoas acabam por ignorar. E eu acho que são essas medidas que, ao serem adotadas, fazem a diferença. Queria agradecer também a todos os que contribuíram para este documentário,
Começando então pelos entusiastas que eu tive o prazer de entrevistar, que partilharam um pouco do seu conhecimento pelo meu documentário. Obviamente também agradecer à modelo Sofia Zarig, que deu-me uma visão de como é a carreira dela como modelo. E o mais importante, agradecer a vocês, obviamente, os meus espectadores, por terem dispensado um pouco do vosso tempo para assistir ao meu documentário e educarem-se. E lembrem-se que a indústria do entretenimento ela pode sim ser uma fonte de alegria como ela é mais comumente retratada. No entanto, ela, como vimos, ela pode sim ser uma fonte de infortúnio. Então, eu acho que cabe a nós, como sociedade e como consumidores conscientes, garantir que haja uma mudança positiva. E, mais uma vez, obrigado por assistirem ao documentário e adeus.